Oiê, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, um espaço onde nós vamos conversar sobre imagem, identidade e verdade. Eu e você aqui no meu sofá. Bom, gurias, vamos lá então para o primeiro vídeo do ano de 2026. Confesso que esse conteúdo já está programado desde o ano passado, mas eu ainda não tinha conseguido sentar aqui para falar com vocês da forma como eu idealizei, né? E recapitulando um pouquinho sobre o que a gente vem construindo, nos vídeos anteriores nós já conversamos um pouco sobre essa questão da identidade, mas principalmente sobre fundamentos como autoimagem e autoestima. Só que nós precisamos aprofundar nisso para que você consiga ter uma construção sólida, para que você consiga ter de fato mudanças acontecendo na sua vida e no seu eu. E para que isso aconteça, um dos princípios, algo principal, algo que é primordial nessa construção, que faz parte ali da nossa base, de uma fundação muito bem feita, é a autoimagem. Então, nós vamos conversar especificamente sobre isso hoje e sobre mudança de autoimagem. O foco é esse, ok? Inclusive, eu trouxe aqui para mim não esquecer alguns tópicos, algumas anotações que são imprescindíveis de conversar e de transpor isso para vocês, de falar isso para vocês, para que vocês coloquem em prática, tá? Fazem aí em torno de 4 anos mais ou menos que eu estudo sobre autoimagem e que aplico todo esse estudo em mim e nas minhas clientes, nas mulheres que passam ali pela parte da mentoria também e pelos meus atendimentos. E isso se tornou não só algo importante dentro do meu trabalho, mas a base mesmo. Daqui tudo surge, senão nada vai acontecer, né? Que é a nossa percepção que nós temos sobre nós mesmos. Só que a autoimagem, muitas vezes, ela ainda é confundida com a identidade em si, mas a autoimagem também é confundida com a autoestima. E são duas coisas que caminham juntas. E a identidade caminha junto com isso também, mas tudo, vamos dizer assim, se fosse algo que saísse, uma ramificação que sai, da identidade sai o restante. Então a identidade é a nossa fundação, é a nossa base. Só que podem acontecer ruídos até chegar nos próximos pontos. Então a gente precisa ir ajustando toda essa comunicação interna que nós temos. É aí que acontecem também as distorções de imagem, E acontece muito a distorção de autoimagem, ou seja, você tem uma autoimagem negativa sobre você. A autoestima, ela, mais uma vez, ela surge a partir da identidade, surge a partir da autoimagem, mas ela fala sobre o valor que você tem. Então, ela é o próximo passo, não vamos antecipar, Então, qual é, o ponto inicial que a gente precisa entender? A nossa autoimagem não é sobre algo físico. Não é sobre algo visível, não é sobre algo externo. Não começa ali. Permeia isso depois, É reflexo disso depois. O nosso externo muda quando a nossa autoimagem muda. Mas a autoimagem é algo que vem de dentro. A autoimagem é a maneira como você se enxerga, é o que você acredita sobre quem você é. Ou quem você foi até agora, Nós podemos criar a nossa autoimagem com as nossas crenças ou com a nossa identidade. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Quando nós temos a nossa autoimagem balizada em crenças, isso quer dizer que ao decorrer da nossa vida, nós acreditamos em coisas que não são verdades absolutas sobre nós. Crenças, Não são verdades absolutas sobre nós, mas por algum motivo se tornou uma verdade interna que você alimentou até hoje. E é por isso que você se enxerga dessa forma, provavelmente limitada. E não pega isso como uma crítica negativa ou um julgamento, tá? Porque eu passo exatamente pela mesma situação. A gente vai lapidando a maneira como nós nos enxergamos ao decorrer do tempo. Conforme vão mudando as estações da nossa vida, a gente precisa sempre estar olhando para dentro para entender, quem eu me vejo no momento, quem eu sinto que eu sou no momento e como eu estou conseguindo transparecer isso. Então, em momento nenhum aqui do vídeo, eu vou estar falando sobre crítica e julgamento. Pelo contrário, eu estou te trazendo percepções sobre você para que você rompa, para que você consiga mudar. Porque quantas vezes, principalmente nesse ano, Quantas vezes você pegou o papel e uma caneta e você colocou ali
inúmeras coisas que você gostaria de fazer, o que você ia fazer, que você ia mudar, que você ia ser diferente esse ano, que você ia ter conquistas diferentes esse ano, que você ia mudar estilo de vida, que você ia começar na academia, alimentação saudável, ia dormir melhor, tomar mais água, se vestir melhor, enfim, vários tópicos da vida, várias situações que você queria evoluir, você até começou a evoluir, você até começou a ser diferente, mas em algum momento aquilo cessou. Em algum momento aquilo acabou. E isso é mais normal do que você imagina. Se você sentar para conversar com 5 pessoas, provavelmente essas 5 pessoas vão te falar que em algum momento elas voltaram com os hábitos antigos, não conseguiram permanecer com aquele estilo de vida novo. Porque elas continuaram sendo e principalmente se enxergando como a mesma pessoa que fez a lista e não como a pessoa que cumpre os itens da lista. Entende? Quando você não muda a forma como você se enxerga, você não consegue mudar nada ao seu redor. Principalmente quando é necessário mudanças de hábitos. Porque a sua autoimagem, a maneira como você se enxerga, vai limitar os hábitos que você vai poder fazer na sua vida. Então pensa assim, dentro de você, a tua percepção com você mesma, e seja muito honesta com isso, vai te colocar limites, vai te dizer exatamente como você faz, o que você faz, até onde você aguenta ir, até onde você pode ir, até onde aquilo é pra você, vamos dizer assim, né? Então, autoimagem, seja sincera, quem você acredita que é, mas precisa ser uma sinceridade absurda em todas as áreas da sua vida. Quais são as verdades absolutas que você tem sobre você mesma? E não vamos romantizar, tá? Todo mundo tem, sim, características muito positivas. É impossível que alguma pessoa não tenha alguma característica que ela veja como positiva na vida dela. Até é possível que ela não veja nada de positivo. Isso existe, infelizmente, mas ela sempre tem. Nós sempre temos características positivas, mas nós somos seres dualísticos. Então, é um fato que nós sempre teremos características a serem melhoradas, a serem lapidadas. E eu quero que você entre nesse lugar. Eu quero que você olhe para esse lugar. Eu quero que você olhe para esse lado seu. Vamos dizer ali, o lado luz e o lado sombra? Olha para a sombra. Olha para aquilo que de fato te limita, para aquilo que você não se orgulha tanto assim. E não é sobre você expor para o outro isso, é você com você mesma. E eu vou precisar dar alguns exemplos, fazer algumas sugestões para que vocês consigam acompanhar a linha de raciocínio, né? Existem coisas que são mascaradas. Existem características suas que você acredita que mascaram verdades que te impedem de evoluir. Por exemplo, existem muitas mulheres que são realmente batalhadoras e tomam isso como uma verdade da vida delas. Eu sou batalhadora, eu sou persistente, eu não desisto nunca. Mas o que tem aí por trás? Quer dizer que você sempre tem que estar se esforçando para conseguir algo na vida? Então as coisas para você são difíceis. Então você acredita que as coisas na sua vida para você são difíceis. Nota como a gente precisa ser extremamente sincera. Nota como a gente precisa olhar minuciosamente para cada detalhe. Nós precisamos olhar além do óbvio nas nossas características. Então, por exemplo, minha primeira mudança de autoimagem, como eu disse, é algo que a gente precisa ir lapidando. Uma das principais características minhas que eu alimentava era a timidez. Então, por mais que eu soubesse me comunicar bem, por mais que eu não tinha algumas questões com a minha aparência, sim, e isso foi mais uma das coisas que eu tive que mudar, mas por mais que eu tivesse algumas questões com a minha aparência, não era pela minha aparência em si que eu tinha timidez, mas eu alimentava aquela timidez, aquela introspecção, né? E eu notei, sem conhecer ainda sobre autoimagem, que esse comportamento da Júlia tímida não me levaria a alcançar lugares que eu almejava, principalmente no meu trabalho. Eu nem trabalhava ainda na área que eu atuo hoje, mas eu já me relacionava com pessoas. E principalmente meu companheiro, meu marido, ele tinha um apelido que ele me dava, que era bicho do mato, pra vocês terem noção, assim. Aliás, é muito bicho do mato. Só que eu não era assim. Em um determinado momento da minha vida eu fiquei assim.
por dores muito fortes que eu passei, eu acabei me retraindo. Então não era timidez, era medo. Eu tinha medo de ser quem eu era. E isso se maquiou em timidez. Então eu acreditava que eu era tímida e eu não queria que as pessoas me vissem, né? Eu não quero ser vista, mas na verdade eu não queria olhar pra mim. Então eu precisei entender da onde vinha essa timidez, chegar nesses raciocínios que eu tô conversando com vocês e entender quais eram os hábitos, quais eram os comportamentos que afirmavam pra mim que eu era tímida. Entenda que nós temos, não vou dizer 2 cérebros, porque a gente tem só um cérebro, né? Mas ele é dividido em 2 partes, no consciente e no subconsciente. O consciente é aquele que decide, é aquele que tem pensamentos mais notáveis, tá? O teu subconsciente é onde vai ter os registros profundos, é onde as verdades vão ficar registradas, os sentimentos, as sensações, os comportamentos repetitivos, né? Repetitivos. É aonde o teu DNA vai ficar alojado, sabe? O teu DNA mental vai ficar alojado ali, no teu subconsciente. E ações conscientes que você faz reforçam o seu subconsciente. Então, no meu caso, um dos exemplos, né? Quando nós iríamos sair, quando a gente saía, ia para algum restaurante, ia para algum lugar, eu sempre queria ir para um lugar que não tivesse movimento algum, que não tivesse ninguém, principalmente que eu conhecesse. E se nós fôssemos para algum lugar movimentado, eu queria me sentar no lugar mais afastado possível, assim, na mesa mais do canto possível, porque eu era tímida, mas não era tímida. Era um problema de autoestima, era um lugar de dor que eu não queria olhar. Eu não queria me enxergar, então se eu não me enxergo e não vejo valor em mim, eu não quero que os outros percebam isso, então eu me escondo. E adoto a personalidade de uma mulher tímida. Só que até onde essa mulher vai me levar? Se o meu objetivo fosse chegar a mais pessoas, se o meu objetivo é transmitir a minha mensagem a pessoas, quando que eu estaria aqui se eu não tivesse mudado a percepção que eu tenho sobre mim? Então, nós precisamos, eu estou dando um exemplo de uma característica, mas são inúmeras características, porque nós precisamos literalmente listar quem nós somos, quem nós acreditamos que somos em todas as áreas da nossa vida. Você precisa fazer isso para que de fato você consiga ter uma mudança de autoimagem. Eu vou compilar aqui nesse vídeo quase como um mapa, quase como um passo a passo para que você comece a examinar a sua autoimagem, examinar quem você acredita que você é hoje e consiga reformular isso e colocar em prática uma nova forma de se enxergar e de fato começar a ter mudanças. Porque afirmações não adiantam. Afirmações impulsionam, mas não sustentam mudança. E é por isso que você não consegue mudar. É por isso que você tenta, mas acaba que a energia gasta é muita no início e você não consegue sustentar depois. Porque se tem uma coisa que o teu cérebro é craque, ele é especialista, é em economizar energia. Então todas as atividades que ele já tem registrado aqui no subconsciente, que ele já faz automático, você acha que ele quer mudar? Ele quer mudar um sentimento, ele quer mudar um comportamento, um hábito? Não quer. Ele quer ficar naquela zona de conforto que ele já aprendeu a ser assim, entende? A gente conversou um pouquinho sobre zona de conforto acho que no primeiro ou no segundo vídeo. Não, acho que foi no primeiro vídeo. E a zona de conforto é muito perigosa, e principalmente para a mudança de autoimagem. Você está aqui, você quer chegar aqui, a pessoa que você alimentou anos que está aqui, ela vai querer o tempo todo te puxar. É você com você mesma. Você é o seu maior obstáculo. Você hoje é o seu maior obstáculo de você de amanhã, de você daqui 1 ano, daqui 2 anos, você lá conquistando todos os teus objetivos. Essa pessoa que você tá hoje é o teu maior obstáculo. É aquilo que tu tem que vencer de fato, tá? Então vamos lá que eu vou para os meus tópicos pra gente não perder a linha de raciocínio aqui, tá? Então, autoimagem não é autoestima, autoimagem não é aparência, não é visual, discorre de, mas não é, tá? E autoimagem o que é? Percepção de identidade. Então, quem você acredita que você é.
Então ela é ali o filtro invisível que vai fazer as suas escolhas. A gente conversou sobre essa questão do filtro no vídeo passado, tá? O que é o filtro invisível? Escolhe por você. Te diz até onde tem que ir, aonde pode ir, aonde não pode, que foi o que a gente recapitulou até agora. Então, quando a gente fala da nossa autoimagem, a gente entende que são os padrões mentais e verdades que nós já temos sobre nós mesmos. E para que a gente mude, primeiro passo, reconhecer genuinamente quem você acredita que você é. No seu relacionamento com você mesma e em todas as áreas da sua vida. Faça anotações em todas as áreas da sua vida. O que você acredita sobre você? Ah, no meu trabalho, Júlia, eu acredito que eu me esforço demais o tempo inteiro e parece que eu nunca consigo sair do lugar. Então, você acredita que você é essa pessoa, que mesmo com todo esforço nunca vai avançar. É forte isso. E sem mudar isso, sem você mudar que você acredita nisso, você acredita, porque é mente e coração realmente, é racional e emocional. Se você não mudar isso, você não muda mais nada, nada. Isso sempre vai te fazer voltar pra trás. E nos meus relacionamentos? Nossa, pra mim é muito difícil me relacionar com as pessoas, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, porque eu nunca encontro ninguém que combine comigo, ou as minhas amizades, elas sempre vão embora. Ok, você tá falando sobre o outro, mas quem é você nesse tipo de relação? Eu sou uma pessoa que não tem relacionamentos duradouros. Independente do porquê, entende? Então você não consegue construir relacionamentos duradouros, é uma verdade que você tem sobre você. Você vai alimentar isso, você vai se comportar nas suas amizades, nos seus relacionamentos para validar esse pensamento e confirmar que você é dessa forma e que a sua vida é regida por este movimento, entende? Então você vai precisar mapear todas as áreas da sua vida. Mapear todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, relacionamentos interpessoais, você com você mesmo, tudo. Você vai precisar mapear. É tempo investido em você. Faça isso. De forma genuína, seja sincero com você. Ninguém vai ver isso. É só você com você mesmo. Então, seja sincera. Se não houver sinceridade, nem adianta continuar assistindo o vídeo. Vamos lá então. Então a gente reconhece quem nós acreditamos que nós somos. Eu dei um exemplo para vocês da timidez, né? Mas existem ali inúmeros outros, só que essa questão da timidez pra mim era o que ia de encontro ali a todas as áreas da minha vida, tá? Profissional, pessoal, relacionamento amoroso, né? Outras áreas da minha vida sem ser profissional, mas que eu gostaria de me posicionar, amizades, tudo que vocês imaginarem, essa timidez ela entrava em algum ponto, tá? Então eu precisei vasculhar. Um bom meio para vocês vasculharem isso, para não ficar só no raso, né? Que nem a timidez. Eu vi que não era timidez, era medo, era algo muito mais profundo. Eu fui fazendo perguntas, os 5 porquês. Eu me acho tímida. Por que você se acha tímida? Porque eu tenho um pouco de confusão quando tem muitas pessoas perto, eu não sei me comunicar bem, eu tenho medo de errar o que eu vou falar, eu tenho medo de não saber, eu tenho medo. Tá, por que você tem medo? Em qual momento você sentiu medo? Em qual momento você não pôde errar a sua fala? Em qual momento você se sentiu julgada? Seja pela sua fala, seja pela sua aparência, né? Então foram pessoas que fizeram você se sentir assim. Então, na verdade, você tem medo de não ser aceita. Entende? Então, você precisa raciocinar. Invista esse tempo em você. E outro ponto, tá? Vamos pro próximo ponto já. A gente precisa assumir nossas escolhas. A gente precisa assumir que não foi o fulano nem o ciclano que nos trouxe até aqui. Fomos nós. Nós que permitimos, nós que validamos, nós que deixamos. Júlia, mas é muito fácil você falar que é nós. Dependendo da dor que você tem, você pode dizer pra mim, eu não deixei de sentir essa dor. Eu vou te dar um exemplo bem íntimo meu. Eu tive um relacionamento abusivo e não foi fácil, pelo contrário, foi bem difícil e mexeu muito com a minha autoestima, mexeu demais, mas eu me permiti viver aquilo. Grande parte da minha dor, quem causou foi eu mesma, porque eu acreditava que eu só ia merecer aquilo, porque o valor que eu via em mim era baixo demais.
Então, eu me permiti ficar ali, por mais que fosse doloroso, entende? Porque internamente eu não acreditava que eu merecia coisa melhor. Então sim, você precisa assumir a sua responsabilidade sobre as coisas e só parar de culpar todo mundo, entende? De culpar as circunstâncias ao teu redor, de culpar as pessoas, as faltas de oportunidade. Você precisa ter sua parcela de culpa também. Não existe nada na sua vida que você simplesmente não teve participação. Então você precisa ser sincera, você precisa assumir a sua responsabilidade sobre as escolhas que você fez, que te trouxeram até aqui. E ok, talvez foram escolhas que você tenha feito para sobreviver. Então não é para se olhar com apontamento. Acolha, entenda que você escolheu aquilo para sobreviver, mas que agora você tem a consciência de evoluir. Mas assuma a responsabilidade. Entenda que você teve a sua parcela. Entenda que você teve a sua escolha. Independente se no momento aquela parecia a única. Você escolheu. Você escolheu. Então assuma suas escolhas e entenda quais são os comportamentos que reafirmam aquilo que você acredita todos os dias. Ontem eu até estava fazendo uma leitura e nosso cérebro é viciado. Ele é viciado em algumas sensações e algumas químicas que liberam, né? Principalmente no estresse. Nós somos viciados em estresse. Se a gente se estressa muito, a gente vicia muito na química que o cérebro libera. E, por exemplo, ter uma baixa estima estressa, né? Estressa você não se sentir bem com você mesma todos os dias, estressa você não se agradar daquilo que você vê no espelho, estressa você não conseguir alcançar os seus objetivos, estressa, libera química e teu cérebro fica ali sentindo aquela sensação e ele quer sentir de novo. Então ele faz com que você tenha comportamentos todos os dias que liberem isso e você sinta de novo. E ao mesmo tempo que você sente, você reafirma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem baixa estima, né, não se valoriza tanto, que não tem ali uma percepção de beleza tão grande sobre ela mesma, o que acontece? Ela se veste todo dia da mesma forma, ela se veste todo dia igual, ela faz com que aquele jeito sem graça que ela acredita que ela tenha se reafirme todos os dias na frente do espelho. Então, se você acredita que você é uma pessoa sem graça, que não enxerga tanta beleza em você mesma, quais são os hábitos diários que fazem com que você reafirme isso na frente do espelho todos os dias? É olhar para um ponto do seu corpo que talvez não te agrade tanto assim? É arrumar o seu cabelo todo dia do mesmo jeito? Entenda que não são grandes decisões que mudam a sua autoestima, são as pequenas. São aquelas que você faz todos os dias. São aqueles hábitos repetitivos que praticamente você faz sem perceber, como escovar os dentes. Você está escovando os dentes, você está pensando como que tem que mexer na escova? Não tá, você está fazendo no automático. Você está penteando seu cabelo todo dia igual, você acha que você pensa na hora de arrumar? Você não pensa, não vê valor em pensar, entende? Então, quais são os pequenos hábitos do seu dia que reafirmam essa estima baixa? Quais são os pequenos hábitos do seu dia que reafirmam essa timidez? Quais são os pequenos hábitos do seu dia que reafirmam o fracasso na sua vida? Mapeie os hábitos diários. Lembra, pequenos hábitos, hábitos que você faz todos os dias. Não são grandes escolhas, são escolhas repetidas todos os dias que farão a diferença. E são essas escolhas que você tem que mudar. Eu tinha uma de insegurança, por exemplo. Eu fiquei muito insegura com muita coisa e eu não queria fazer nada sozinha, nada sozinha porque eu me sentia insegura, porque nada parecia o suficiente, enfim, a gente sabe, né, que se eu for olhar, se eu for mostrar pra vocês tudo que eu olhei pra entender essa insegurança, a gente vai ali, mais uma vez, chegar no ponto de que a minha autoimagem era muito negativa, então a minha própria companhia nunca me bastava, mas enfim, então nesse ponto de insegurança, eu não ia nem na esquina sozinha, ou eu não ia sem maquiagem na esquina. Entende? Que vários pontinhos ali me mostravam o quanto eu era insegura de mim, insegura comigo mesma. Então, quais foram os hábitos que eu precisei tomar todos os dias para mudar essa percepção de insegurança na minha mente? Comecei a fazer coisas sozinhas, comecei a ter escolhas sozinhas, comecei a mudar os hábitos. Se eu não ia na farmácia sozinha, agora eu vou sozinha. Se eu não escolho a minha roupa, vamos dizer assim, sem pedir a opinião de alguém, eu vou escolher.
Gente, entende que é coisa muito básica? É literalmente coisa muito básica. Às vezes você tá quebrando a cabeça para mudar de autoimagem. E esse é o problema. O problema tá em você não ter governo de mudar primeiro as coisas simples que são a base da sua vida e querer mudar as mais difíceis. Primeiro a gente começa pelo mais fácil, depois a gente vai nas coisas que demandam mais energia. Então assuma suas escolhas, veja os seus comportamentos, porque isso está instalado profundamente, é uma identidade falsa, é uma percepção de quem você é falsa, mas que está profunda em você. Então você precisa decidir mudar. Mapeia todas as áreas e coloca ali novos hábitos nas áreas, hábitos fáceis. Ter um novo padrão mental sobre você para gerar evidências. Então, o novo padrão mental sobre quem você é. Quem você deseja ser. Quem você deseja ser. Qual é a mulher que você almeja ser. Se tornar, construir. Se você é uma pessoa com falta de confiança, eu sou uma mulher confiante, então vai lá e escreve, você é uma mulher confiante. Eu não estou falando para escrever por afirmações. Eu estou organizando o teu mapa de mudança de autoimagem, tá bom? Você pode ser quem você quiser ser. Não existe limitação. Existe esforço. Quanto mais mudança, mais esforço você vai ter que estar disposta a ter, a fazer. E tempo, né? Vamos fazer uma atividade. Feche os olhos aí. Fecha os olhos aí e imagina a mulher ideal, assim, para viver a vida que você sonha. Imagina essa mulher. Como ela se sente? Ela é confiante? Ela é comunicativa? Ela é radiante? Ela caminha com a postura ereta? Que tipo de roupa ela usa? Olha essa mulher. Aonde ela vai? O que ela come? O que ela escuta? Como ela fala? Que perfume ela usa? É literalmente esses detalhes. Imagina ela. Imagina ela. Imaginou? Se você imaginou, você consegue se tornar. A diferença está no tempo que você vai investir para isso. Pode abrir os olhos e volta para cá. Você vai descrever a potência que existe dentro de você. A mulher que você acredita que sempre esteve aí, mas que ainda não surgiu, ainda não floresceu. Eu acho que muitas pessoas, eu acredito que inúmeras pessoas sabem que elas têm a capacidade de ser mais. Porque a identidade delas tá, a verdadeira, tá? Tá sufocada dentro de uma autoimagem negativa. Você vai tirar todo esse lixo, você vai tirar toda essa crença, você vai tirar todos esses limites, você vai tirar todos esses medos, você vai tirar todas essas escolhas que você precisou fazer para sobreviver até hoje, para enxergar quem você tem a capacidade de se tornar. Tenha esse objetivo em mente. Entenda aonde você quer chegar. Enquanto você não souber aonde você quer chegar, não vai ter como mudar. Porque você não vai ter contraste, entende? Bom, se eu quero chegar aqui e hoje eu me vejo dessa forma, quais são as mudanças que eu preciso fazer da forma que eu me enxergo? Quais são os hábitos para ir me tornando essa pessoa? Não queira fazer isso da noite pro dia, é impossível. Mas hábitos diários, pequenas escolhas, até que você chega lá. Então, tenha um novo padrão mental sobre você. Só que você precisa criar evidências, você precisa viver, você precisa sentir. Porque a mente subconsciente precisa do sentimento para mudar. Então, você precisa gerar ações que tragam evidências. Ela tá mudando mesmo. Aquilo já não serve mais para nós. A gente precisa mudar a partir de agora. Evidências, você precisa gerar fatos. Só afirmações faladas na frente do espelho, escritas, feitas, não vão funcionar, porque o seu coração, ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sabe, ele sente. Então você precisa trazer verdade para os seus passos. Você precisa trazer verdade para a nova autoimagem que você está gerando, tá bom? Pensamentos não sustentam mudança profunda, você precisa consolidar, que é isso que a gente conversou agora.
E não é sobre você ser outra pessoa, não é sobre você se tornar um personagem. Não, lembra que eu falei? É sobre você tirar tudo aquilo que não é você e conseguir se enxergar genuinamente, sem críticas, sem falta de permissão, sem autoestima baixa, sem mentiras que foram contadas pra você a vida inteira por você mesma e por outras pessoas. Para de olhar para o teu entorno para dizer quem você é. É você que muda o teu redor, o teu ambiente. Não é o ambiente que muda você. Você precisa ter isso como verdade. O ambiente que você está hoje não é limitante para quem você pode ser. Então você precisa olhar para dentro, para de olhar para fora. Mapeie as áreas da sua vida e tenha inteligência, estratégia, pequenos hábitos. Vão mudar grandemente quem você acredita que é. Tenha objetivo. Então, qual é o mapa? Primeiro de tudo, você entendeu o que é autoimagem? Autoimagem é a expressão de identidade, sobre quem você acredita que você é. A tua autoimagem provavelmente está distorcida, está baseada em crenças, em dores, em limites, em externo. Você precisa mapear todas as áreas da sua vida e como você se enxerga em todas as áreas da sua vida. Mapeou? Agora me diz quais são os hábitos, mas seja sincero. Agora diga pra você mesma, quais são os hábitos diários que você tem todos os dias que reafirmam isso? Quais são as escolhas que você faz desde o momento que você acorda até o momento que você dorme? Que reafirmam isso. Seja detetive de você mesma. Ah, agora eu sei, então agora eu começo a mudar. Eu vou mudar 2 hábitos. Quando esses 2 hábitos estiverem realmente mudados, quando faz 1 mês que você já mudou o hábito, eu quero ser mais saudável. Eu vou ser mais saudável, eu sou uma pessoa mais saudável, eu sou mais saudável. Então eu vou tomar 2 litros de água por dia, eu vou tomar 3 litros de água por dia. Inclusive, deixa eu dar uma olhinha aqui. Eu vou tomar mais água, então mais água vai me fazer ficar mais saudável. Enquanto você não estiver tomando os 2 litros de água por dia, não queira ser uma pessoa que não come carboidrato. Tu entende que é muito mais fácil tomar a água do que cortar o carboidrato da tua vida? Mas a pessoa que toma 2 litros de água por dia já se enxerga muito mais saudável para começar uma mudança um pouco mais firme, para começar uma mudança que demande um pouco mais de energia, uma mudança um pouco mais difícil. Como, por exemplo, cortar o carboidrato. Não que tu tenha que cortar carboidrato, mas assim, cada um tem uma dieta, no caso, né? Eu como. Mas enfim, eu como pouco. Mas entende? Quais são os hábitos diários? Escolhe 2. Escolhe 2 que tenham ação em todas as áreas da tua vida. Muda esses 2. Depois vai para os próximos. Vai construindo. Não seja emocionada. Você sabe que você pode chegar lá? Amém. Você pode e você vai se você tiver inteligência, coerência, calma e estratégia. Você precisa dominar, governar as suas ações. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Então, a sua autoimagem, a maneira como você se enxerga, muda. E os resultados ao teu redor, tudo que te permeia, vai mudar junto com você. Bom, o vídeo de hoje é esse. Conversamos bastante sobre autoimagem e já traçamos ali uma estratégia de como mudar essa autoimagem. Agora, você precisa trabalhar. Você precisa investir esse tempo em você. Você precisa tomar uma decisão. Eu espero que você realmente tome essa decisão por você mesma e a gente se encontra no próximo vídeo.